Pessoal do Brasil, o governo Lula e o PT apoiam Alexandre de Moraes depois dessas denúncias gravíssimas da Folha de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês como é que é o modus operandi de Lula e do PT. Eles fazem assim: se você ataca e é contra meus adversários políticos, e se você tem atitudes inescrupulosas para atingi-los, passa a ser meu amigo, mesmo que já tenham sido meu inimigo político. Deixa eu falar, o Bolsonaro, ele estava triste e chateado porque foram presas pessoas do seu entorno. E eu sou um pastor, cada um tem a sua fé, eu respeito, mas eu oro. Eu pedi a Deus uma direção, o que eu posso ajudar esse cara em quê? Aí me veio a ideia. Eu liguei para o Bolsonaro e falei: presidente, o senhor quer ser preso em Mambucaba chorando? Ou o senhor quer mostrar ao povo que o senhor é vítima de uma perseguição implacável? Ao pedir documentos que a Polícia Federal citou, mas não juntou à denúncia das joias, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez cair a ficha do estrategista de Jair Bolsonaro, que agora vai para o tudo ou nada. O sinal do PGR fez o Malafaia surtar. Eles estão vendo que o círculo está se fechando, o cerco está se fechando. Figura histriônica, que quer dizer comportamento bizarro do bolsonarismo, o Silas Malafaia, proprietário de uma Assembleia de Deus pentecostal, tornou-se o estrategista número 1 de Bolsonaro, até porque seu curral colossal de fiéis atinge os milhões e é a base da popularidade bolsonariana. Malafaia articulou a bem-sucedida manifestação de 25 de fevereiro deste ano, levada a cabo após a Operação Tempus Veritatis fazer Bolsonaro se esconder durante um fim de semana na Embaixada da Hungria. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou seja, ontem, pediu documentos complementares à Polícia Federal para fazer a denúncia contra Bolsonaro no caso das joias. Não são documentos que requerem mais apuração. A Polícia Federal os tem, mas não juntou a denúncia do mês passado, apenas os citou no processo. O PGR fez o quê? Disse para a Polícia Federal: manda para mim. Diante da sinalização de que a denúncia pode causar um desastre eleitoral e político no bolsonarismo, pois mataria o partido dele, o PL, durante as eleições e desmoralizaria ainda mais um Bolsonaro que já está se desmoralizando fortemente, no momento que surge Marçal, o novo Bolsonaro, que está tomando o lugar do velho Bolsonaro, porque o eleitor do Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, o que ele quer é escracho, é gente escrachada, é gente que não respeita nada. Eles dizem que é ousadia. Outro dia eu conversei com um bolsonarista aí, num comércio, fui fazer uma compra, conversa vai, conversa vem, o sujeito falou para mim que vota no Marçal, vai votar no Marçal porque ele é ousado. Eu argumentei com ele que o Carandiru, que é o maior presídio de São Paulo, tá cheio de gente ousada lá dentro, mas a cabeça dos caras não funciona, até porque tem igrejas fazendo a cabeça dos caras. Você acredita que tem igreja defendendo o Marçal? Tem. Igreja como essa do Malafaia. Bom, o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria após perder o passaporte em fevereiro deste ano, porque ele basicamente estava com medo de ser preso. E ele se conteve no ato de 25 de fevereiro, esse ato que você viu o Malafaia convocando. O PGR, porém, ele pediu agora novos laudos da Polícia Federal para embasar a denúncia contra o Bolsonaro e mais 11 no caso das joias. Como eu te expliquei, essa matéria aí ela diz basicamente que o PGR quer documentos que estão citados na denúncia da Polícia Federal, mas não foram anexados. E ele quer os documentos porque está para tomar uma decisão. O núcleo duro do Bolsonaro está numa situação muito difícil.
O Marçal está roubando o bolsonarismo do Bolsonaro. Ou seja, o Marçal vai ser o novo Bolsonaro. E eu andei vendo uma entrevista de um professor de ciência política da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele falava sobre o risco do Marçal. Isso vai dar um programa à parte. Mas vamos em frente. O parecer favorável do PGR autorizou a apreensão do celular em caso de vazamento de conversas da Folha de São Paulo, num caso muito grave. E o PGR mostrou nesse caso uma assertividade muito grande. Ele se perfila a Moraes, ele ataca o bolsonarismo frontalmente aqui na denúncia, na manifestação que fez. O Procurador-Geral da República, ele ataca o bolsonarismo fortemente e deixa claro que a decisão de denunciá-lo já está tomada. Graças a esta manifestação aqui, e a isto aqui que eu acabei de te mostrar, que ele pediu os novos laudos da PF, que o Malafaia decidiu ir pro tudo ou nada. O Bolsonaro vai ao ato que pedirá impeachment e prisão de Moraes, diz o Malafaia. Isso já estava precificado, mas ao contrário de ato em fevereiro, desta vez eles querem atacar o Alexandre de Moraes com força. O Malafaia diz que vão para cima do Alexandre de Moraes, mas só dele, e querem isolar o Alexandre de Moraes, porque há uma teoria de que o Alexandre de Moraes pode ser derrubado do STF. É uma loucura. Eles acham, você vai ver o que diz o advogado do assessor do Alexandre de Moraes, que foi preso, teve o celular confiscado. Esse sujeito é bolsonarista, ele liga a Polícia Civil de São Paulo à Folha de São Paulo e ambos ao Bolsonaro. É um caso muito complicado e surpreendente pela entrada do jornal Folha de São Paulo nesse caso. E a estratégia bolsonarista para atacar Moraes no 7 de setembro é um roteiro onde o ex-presidente está para aglutinar a base, mas vai ter um papel de figurante. O ato, como aconteceu em outros, vai ter o Moraes na Berlinda, vai ser o grande alvo, e a interpretação dos aliados é de que, por ser figura central dos inquéritos, Bolsonaro não vai fazer ataques, mas vai estar lá para chamar as pessoas. A leitura do grupo é que, existindo apoio popular, Moraes de fato poderia balançar na cadeira. O que é que eles acham? Basicamente, sem perder muito tempo aqui, minha amiga, meu amigo, o que eles acham é o seguinte, que se tiver uma grande manifestação de bolsonarista pedindo para cair o Moraes, ele cai. Eles não explicam como, o que vai acontecer. O STF vai expulsar o Moraes? O Congresso vai fazer um pedido de impeachment do Moraes? Não passa. Mesmo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque é o Senado que teria que decidir, resolvesse colocar o impeachment do Bolsonaro em pauta, não passa, porque não tem uma razão, não é? E é preciso uma razão para isso. O STF é o guardião da Constituição. As pessoas não entendem, o Malafaia não entende, isso é incrível, ou não quer entender. Não passa nenhuma lei, nenhuma medida do Poder Legislativo brasileiro se o STF disser que afronta a Constituição. É simples assim. Qualquer advogado recém-formado vai dizer isso para você. Bom, vamos em frente. O Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato na Paulista. Essa premissa da manifestação de 25 de fevereiro continua valendo. Se ele falar um A contra o STF, ou se ele, por acaso, incitar as pessoas a confrontar o STF, ele sai lá preso. A polícia vai estar esperando ele na porta da manifestação, apesar que manifestação não tem porta.
STF nega por unanimidade o salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro. Ele não tem proteção nenhuma contra a prisão. O STF negou porque não vai dar salvo-conduto para alguém que vai prender. Tem muita gente que não entende isso, e o bolsonarismo entende menos que todos juntos. Mas o fato é esse. O advogado do ex-assessor de Moraes é que está bancando isso aí, que é um tal de Kuntz, que ele é esse sujeito, ele já foi advogado, ele advoga para bolsonaristas. E ele diz que o Alexandre de Moraes pode muito, mas não pode tudo. Não pode, mas ele não está sozinho. Eles partem da premissa de que o Alexandre de Moraes está sozinho, e ele não está. Ele tem o apoio do STF em peso, talvez os 2 ministros do Bolsonaro aí possam refugar tal. Os outros estão todos com Moraes. Não é? São 9 ministros ao lado de Moraes. O Procurador-Geral da República está ao lado do Alexandre de Moraes. O governo Lula está ao lado do Alexandre de Moraes. Vamos em frente. O alerta de aliados de Bolsonaro sobre Pablo Marçal em 2026 é: Jair Bolsonaro vem sendo alertado por aliados de primeira hora sobre o risco de Marçal ocupar o seu lugar como expoente da direita. Ponto. É isso. E o Bolsonaro está se enfraquecendo muito. É por isso que o Malafaia surtou, o bolsonarismo surtou, porque esse sujeito aqui, o Marçal, ninguém controla, muito menos o Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima do Marçal. E o Marçal se pronuncia sobre suposto elo de aliados com o PCC. O que ele diz é o seguinte: se eles estiverem envolvidos mesmo com o PCC, pode prender. Não precisa de autorização dele para prender ninguém. O fato é o seguinte: o Marçal é muito inteligente, ele domina a arena digital como ninguém. Eu vi uma apresentação de um cientista político aí que me deixou assustado sobre o conhecimento e a esperteza desse Marçal. Porém, ele pode sim ser contido, e ele vai ser contido. Nós vamos falar disso depois. O Brasil e a Colômbia avaliam uma reação conjunta sobre as eleições na Venezuela. Após conversa entre os presidentes Lula e Petro, as chancelarias dos 2 países articulam um comunicado a ser divulgado nos próximos dias a respeito da decisão do Tribunal Supremo de Justiça de reconhecer a reeleição do ditador Nicolás Maduro. O TSE já flagrou 3 casos de fake news com imagens e vozes clonadas de candidato, ou seja, a inteligência artificial está bombando. Eles pegam, fazem uma construção digital da sua imagem, por exemplo, e colocam você dizendo qualquer barbaridade, ou colocam você dançando balé vestido de palhaço. Eles fazem o que eles quiserem. Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira são escalados para socorrer o Ramagem, o candidato Bolsonaro a prefeito do Rio, que não decola nem a pau. O Rio de Janeiro odeia Bolsonaro. E a maioria da esquerda brasileira crê que Maduro perdeu a eleição, diz pesquisa Vox Populi. É até bastante surpreendente, né? Dos brasileiros que se identificam à esquerda no espectro político, 62% acreditam que Maduro teve menos votos que o opositor e, portanto, deu golpe. Mesma opinião de 64% daqueles que se colocam no centro político e 77% dos que se veem à direita. No total da população, 63% dizem que Maduro perdeu a eleição. O que impressiona é na esquerda. Realmente a esquerda não acredita na eleição do Nicolás Maduro. E o Ciro Gomes, ele conseguiu a façanha de ser mais rejeitado no seu berço político, o Ceará, do que o Bolsonaro, que tem uma rejeição enorme lá. Mas o Ciro Gomes também, ele teima em abrir a boca. Ele abriu a boca, o mundo desaba. Quem está na frente para prefeito de São Paulo? O Boulos, né? O Boulos precisa agradecer muito o Marçal. Os aliados de Lula veem Marçal como competitivo e desafio maior para Nunes e direita após o Datafolha. Pablo Marçal é um presente para o Guilherme Boulos. O Pablo Marçal está desconstruindo a direita e, mais do que isso, pelo seu estilo
asqueroso, não é? Um sujeito asqueroso, sem modos. Ele difama, não é? Ele mancha a imagem da direita, principalmente entre os crentes, né? Os evangélicos, que são moralistas, e vê um sujeito escrachado daquele. Não é? Então, na verdade, ele é muito esperto, ele está gastando muito dinheiro em inteligência artificial, mas ele pode sim ser contido, e pior que é o Bolsonaro que vai ganhar com isso, porque ele está matando politicamente o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.